Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Rumo Certo. Hoje nós vamos falar sobre transformação digital e o quanto esse processo pode auxiliar na gestão aí da sua empresa. E aqui comigo para essa conversa, Carlos Rocha, diretor da Cigan, empresa de tecnologia e softwares. Carlos é também especialista em análise e implementação ERP, que é o Sistema Integrado de Gestão. Carlos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês, bater um papo sobre um tema tão legal, que é transformação digital, né? Como isso pode ajudar as empresas aí a evoluir nos seus processos. Ótimo. Carlos, antes da gente entrar no assunto propriamente, queria que você falasse um pouco mais da Cigan e do seu trabalho, da sua trajetória. Ótimo. A Cigan é uma empresa nacional com sede em Novo Hamburgo, região metropolitana ali de Porto Alegre, né? Mais de 36 anos de mercado. E eu sou diretor da unidade da Cigan em Brasília e no Goiás, né? Nós somos especialistas em software de gestão empresarial, ERP, né? E temos aí mais de 10 mil clientes conosco nesse momento. Qual é a grande demanda quando a gente fala de transformação digital, que para muitos leigos assusta, mas ao mesmo tempo está ali, né? Batendo na porta? Sim. Qual é a grande demanda dos seus clientes? Sim, a transformação digital, a gente tem que entender, é um tema que todo mundo ouve falar, tá aí, né? Mas a gente precisa entender a transformação digital como um processo de transformação e um processo do digital. Transformação está ligado no modo de pensar da empresa, né? Na cultura. Então começa aí. O digital vem com a parte tecnológica apoiando nessa mudança comportamental, nessa mudança cultural, né? Essa forma de pensar o teu negócio, né? Que ferramentas, então, a gente tem, ou vocês têm, ou que as empresas estão usando hoje, para que essa transformação aconteça? A transformação digital exige o uso, né, de tecnologias que possam apoiar na tomada de decisão, né, e nessa otimização de processos, né? Acho que o pilar aí é a hiperautomação, é o tema que tem sido aí colocado no hype, né, da onda agora, que é a hiperautomação, né? A hiperautomação nada mais é do que eu poder automatizar todo aquele trabalho que é repetitivo, né? E o momento, então, que eu tenho uma hiperautomação, que eu automatizo, então, aquelas minhas tarefas básicas, diárias ali, eu tenho mais tempo para pensar estrategicamente, mais tempo para pensar no negócio, né? Olha, aí precisa de uma gestão bem feita, então, para saber fazer esse processo de automação e, ao mesmo tempo, manter os processos que precisam numa empresa, na produção, né? Como é que é a gestão, o quanto ela é importante para que a transformação aconteça? O processo, né, de transformação digital, a gestão, né? Então, inicia nesse processo de pensar diferente, né? Que é o pensar, que é a transformação, um pedaço da transformação digital, onde então eu insiro a minha parte tecnológica. Para isso eu preciso ter então uma gestão processual muito bem estabelecida, preciso ter regras de negócio muito bem estruturadas, né? E a partir daí então eu insiro a tecnologia para que otimize, para que automatize, para que hiperautomatize, o que a gente tem falado no momento de hiperautomatização. Então a gente insere tecnologias, né? No nosso caso, nós aqui da Cigan desenvolvemos o ERP, que é um software de gestão empresarial, modular e integrado para auxiliar as empresas nessa tomada de decisão, né? Para que essa informação seja muito mais ágil e assertiva. Esse é um processo viável para todo perfil de empresa, você diria, Carlos? Ou a gente está num nível de grandes empresas? Como acontece no mercado? Eu não diria para que todo tipo de empresa, mas para que toda empresa que queira crescer. Para que toda empresa que queira pensar em gestão, né? Que esteja aberto, né, ao processo de transformação. No que diz respeito a questões financeiras, né, se talvez foi essa a pergunta, sim, toda empresa hoje pode adquirir um ERP. Nós aqui da Cigan temos produtos, soluções para todos os tipos de empresa, todos os tipos de segmento e portes de empresa. Então, mas a transformação não é simplesmente digitalizar, né? Não é eu mudar meu processo, é eu usar talvez mais
meu e-mail ou registrar minhas notas fiscais. Eu estou indo de uma forma bem simplista, justamente para a gente entender que também não é um bicho de 7 cabeças. Eu queria que você me falasse isso. A diferença que tem de eu transformar tudo que é papel em digital, essa é também uma transformação, e a diferença de transformar todos os processos, que, aliás, envolve pessoas também, né? Não exclui, mas traz para junto pessoas também, né? Me fale desse processo, como é que acontece a transformação dentro de uma empresa, considerando isso também valorização pessoal? A digitalização, que é tirar do papel e colocar isso dentro de um sistema, é um dos pilares da transformação digital, né? A transformação digital, então, é também a digitalização. Isso acontece quando as empresas buscam, então, otimizar os teus processos, olhar para o teu processo de nota fiscal eletrônica, olhar para o teu processo comercial, como que se relaciona com o teu cliente, como que ela controla o estoque, como que ela vende. Olhar para esses processos e pensar como isso pode ser melhor, como eu posso otimizar. E não é substituir pessoas, de forma alguma, mas é transformar o pensamento dessas pessoas que estão inseridas nesse meio, fazer com que elas pensem diferente. Eu tiro uma pessoa para ficar digitando e coloco uma pessoa para pensar no negócio. Então, como eu vou pensar nesse negócio ser melhor, mais produtivo, mais rentável? Então, eu tiro do operacional e trago para o gerencial. E exige também uma capacitação de pessoas, então. Esse processo está interligado. Sem sombra de dúvidas, exige uma capacitação e uma mudança cultural, né? A transformação digital exige essa mudança cultural. Então, aquela pessoa que foi treinada para a vida inteira ficar digitando coisas, essa pessoa precisa mudar o pensamento para que ela possa trabalhar no nível gerencial. Em que nível? E em que nível a gente está no Brasil, considerando as empresas que a gente tem, grandes ou não, se tem esse dado, essa literatura de transformação já? A gente está à frente, a gente está ainda engatinhando muito, apesar de termos tecnologias muito acessíveis e programas muito acessíveis, empresas também que fornecem esse trabalho. Mas onde a gente está quando se fala de transformação digital? Se a gente buscar qualquer ferramenta aí de busca, tendências tecnológicas, né? A gente vai ver ali transformação digital, hiperautomação, metaverso, inteligência artificial, um monte de tecnologias nesse sentido, né? E a transformação digital é algo que já está acontecendo, né? Então, o Brasil ainda, por algumas limitações de infraestrutura e recursos humanos, né, ainda engatinha nesse processo de transformação digital. Mas a gente vê uma demanda crescente, latente por automatizar, por hiperautomatizar os teus processos, né? Eu viajo o Brasil inteiro, interior ou não, em grandes centros, e você vê no interior o pessoal falando de automação. Eu quero automatizar meus negócios, eu quero hiperautomatizar as minhas regras de negócio. Então, eu poderia te dizer que é algo que está acontecendo e quem não mudar essa cultura, né, fica para trás. É assim, é uma revolução industrial. É uma revolução industrial. Um tempo daqui à frente... Uma quarta revolução industrial. Ótimo. Daqui a um tempo a gente vai dizer, nossa, como foi interessante passar por aquele processo. Mas lá, suponhamos, dentro da minha pequena empresa, qual é o momento que eu sinto que eu preciso automatizar? É uma necessidade? É tendência? Ótimo. Mas quando é a hora que eu percebo que eu preciso isso aqui para ganhar competitividade, para ganhar produtividade? Se o gestor da empresa não tiver o dado agora na mão dele, é hora dele buscar automatização dos processos, né? O modo de gerir mudou, a gente vê isso acontecendo, o modo de tomar decisão mudou. Antigamente tu entrava numa reunião e perguntava, daqui um dia eu te trago uma resposta para isso. Hoje exige que eu te dê a resposta na hora. E para eu te dar essa resposta na hora, eu preciso ter dados reais, confiáveis na mão. E eu só consigo ter isso se eu tenho os meus processos automatizados, né? Então, muito bem estruturados. Então, se o gestor não tem essa informação na mão agora, essa é a hora dele buscar uma solução que possa apoiá-lo. É questão de métrica também, né? Você precisa ter elas na mão e tem de forma mais fácil com um programa de gestão de software, um software
mais bem estabelecido, é mais ou menos por aí. Então, tem muito a ver com métrica também. Exatamente, né? Tá com as regras, com as métricas que você estabelece para o teu negócio, né? Você usou mais de uma vez o termo hiperautomação. E já não é mais automação. Pois é. E aí, vai me assustando mais ainda. Mas não, um susto bom, é preciso entender. Mas qual é a diferença da automação, que já é algo revolucionário, para a hiperautomação? A hiperautomação, ela enfatiza, o conceito hiperautomação, ela enfatiza a automatização, a necessidade de automatizar. Então, eu preciso olhar, o gestor da empresa, seja qual for o porte dela, ela precisa olhar para o negócio dela e entender aonde aquele processo, que hoje é manual, braçal, pode ser automático, pode ser otimizado. Então, o termo hiperautomação vem daí. Até porque hoje há um déficit de mão de obra, né, no Brasil. Há um déficit de mão de obra no mundo. E para que eu possa, então, suprir esse déficit, não suprir as pessoas, mas suprir esse déficit de mão de obra, eu preciso, então, ter processos automatizados. É uma ferramenta, né? Uma ferramenta. Com essa crise de mão de obra que a gente tem. Uma tecnologia que permita isso. Isso. E a gente tem hoje no mercado disponíveis programas, enfim, softwares, ou enfim, sistemas para todos os perfis, ou melhor, para todos os tipos de segmentos, quer dizer, para uma grande transportadora que tem, enfim, uma dezena de caminhões, ou para a minha pequena empresa que trabalho talvez até com artesanato aqui. Para tudo eu tenho hoje disponível e é viável nesse sentido também. Sim, é viável nesse sentido. Nós desenvolvemos soluções para atender hoje grandes, megas, multinacionais, mas também para atender a pequenos negócios. Pensando sempre na otimização daquela regra de negócio, na cultura daquele negócio, principalmente na cultura daquele negócio. Eu não posso levar uma regra extremamente burocrática, talvez de uma multinacional, para dentro de um pequeno negócio. Então eu preciso entender a cultura daquela empresa e levar a solução para isso. Como é que começa esse processo? Na mudança cultural. Começa na mudança de pensar. Mas aí você chega na empresa, você faz um diagnóstico, você entende o que eu preciso fazer? Me fale na prática para eu tentar imaginar aqui. Isso. O nosso negócio também tem passado por uma transformação, por uma revolução. Assim como grandes indústrias, né, segmentos, indústria automobilística e tudo. Até então, nós entrávamos nas empresas, né, e fazíamos um processo de mapeamento de como aquela empresa é hoje, de como ela deve ser. A partir daí, então, nós parametrizávamos o SIGAM, o software, de acordo com aquelas regras de como deveriam ser, né? Treinava aquela equipe, então, no software, uma vez definido aquelas regras de negócio dele ali, né? E então eles começavam a usar para valer, né? Essa ainda é uma metodologia bastante usada, mas nós entendemos que é tão dinâmico esse processo hoje. As empresas são tão dinâmicas, esses processos mudam tanto, em tão curto prazo. Sim. Que eu começo a fazer um mapeamento, eu estou ali na frente fazendo um outro mapeamento, esse processo aqui mudou. E eu entrava então num ciclo de sempre mapear e não agir. E nós então começamos a pensar no que é uma média desse processo, o que o mercado diz que é uma boa prática. Então o primeiro passo, eu já entro na empresa e entrego para ela uma boa prática. Eu apresento para ela o que o mercado tem feito. Isso auxilia ela a pensar fora da caixinha do negócio dela. Ótimo, ótimo. Eu quero falar ainda mais disso e falar de resultados. O quanto uma transformação pode resultar em receita também depois. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já nessa conversa. Está aqui comigo o Carlos, para a gente continuar nessa conversa. O Carlos Rocha, diretor da SIGAM. SIGAM especializada em análise e implementos ERP, né? Intervalo rapidinho, Rumo Certo volta já. Muito bem, de volta com o programa Rumo Certo. Hoje nós estamos falando sobre transformação digital e o quanto esse processo pode auxiliar
na gestão aí da sua empresa. E aí comigo para essa conversa, Carlos Rocha, diretor da Cigan, empresa de tecnologia e softwares, e ele é também especialista em análise e implementação do sistema ERP, que é o Sistema Integrado de Gestão. Carlos, continuando essa nossa conversa, você me falava antes, né, da necessidade de fazer a implementação em todos os níveis, em todos os segmentos. E eu te pergunto, quando você faz um diagnóstico numa empresa para aplicar lá um processo de transformação, onde está a análise ou como você apresenta para o seu cliente o resultado de que isso vai dar? Como acontece esse resultado? Em quanto tempo? Ótimo. O cliente me exige isso, né? Diz, olha, eu estou investindo nisso, o que isso vai me trazer de volta, né? É natural, qualquer empresa pense nisso, né? Nós precisamos apresentar, então, sempre o retorno financeiro, o ROI desse investimento, né? nessa tecnologia, mas não só isso, mas também o retorno que ele tem de ganho, de competitividade no mercado, de análise estratégica, de tomada de decisão, né? Então a gente constrói isso junto com o cliente. A partir do momento então que eu tenho acesso a essas informações do cliente, eu consigo então ter uma análise de todos esses ganhos, né? E o tempo, obviamente. Você fez referência ainda há pouco em dois termos, a gente conversava anteriormente, né? No code e low code. Perfeito. O que significam? São ferramentas? Low code e no code nada mais é do que o low code, ou seja, né, baixo código, né, em termos práticos, é eu pegar uma linguagem de desenvolvimento que você tem lá, sei lá, 100 mil linhas de código, a gente vê em filme, e transformar isso para poucas linhas. Facilitar? Muito. Você tem um ganho de produtividade enorme nesse processo de desenvolvimento. E quando é mais fácil para nós da Cigan desenvolver, se torna mais fácil para o meu usuário usar. E isso é low code. Quando a gente fala de no code, daí é zero código mesmo. É o meu usuário, é a empresa ter condições de então alterar as suas regras, alterar os seus parâmetros sozinho, sem mexer em código. Então sai daquela estrutura de milhares e milhares e milhares de linhas de código para poucas linhas de código. Então se torna um processo mais seguro e mais rápido. Muito interessante. A gente usa termos aqui bastante técnicos, né, e bastante tecnológicos, mas é curioso perceber com essa linguagem de que a gente pode fazer isso lá no micro e pequeno negócio, né? É mais fácil, inclusive. É mais fácil. É mais fácil aquela empresa que está começando agora, que tem poucos funcionários, que tem poucos processos, que tem poucas regras de negócio, olhar para dentro do negócio dela e fazer esse pensamento. Como eu posso ser melhor? Como eu posso otimizar? Onde eu melhoro a minha regra de negócio? Como eu automatizo isso? Que tecnologia, que ferramenta eu utilizo aqui? Do que talvez uma grande corporação que já tem um processo um pouquinho mais engessado. E você está me dizendo que eu não preciso necessariamente ter um departamento de TI, especialistas dentro da minha empresa para isso? Quer dizer, voltando àquela questão da viabilidade, não é um bicho de 7 cabeças e é necessário, é preciso que se faça ainda mais. Falando ainda mais, a pandemia deve ter se acelerado essa necessidade. Sem sombra de dúvidas. Me lembro ali em 2019, no início de 2019, nós fazíamos um evento sobre transformação digital, 2019. E naquele momento a gente falava, olha, a gente trazia pesquisas, né? Daqui tantos anos a tendência é essa, 5, 6, 7 anos para frente. Um mês depois, 2 meses depois, fechou tudo e aquilo que a gente projetou para alguns anos para frente, colocou 6 meses à frente, né? As pesquisas recentes agora trazem que a pandemia, o home office, vamos dizer assim, de uma forma geral, né? Acelerou em 600 vezes o tempo da transformação digital das empresas. Curioso, porque só a transformação em si já é acelerada, né? Se a gente for pensar, no tempo dos nossos pais, talvez as revoluções levavam anos para acontecer, né? Revolução industrial, revolução automobilística, quanto tempo levou? Hoje é já, né? Ela é contínua, né? Isso. Ela acontece todo dia. Todo dia. E aí no mercado de empreendedorismo, isso então tem que estar muito mais atento, porque tem esse envolvimento também de
de atenção que tem que ser dada ao consumidor, isso é competitividade, isso é produtividade. Rapaz, é quase que uma loucura isso, mas ao mesmo tempo é contraditório porque a gente tem que parar e planejar, né? Fazer bem feito. Gestão não exige isso, né? Não ir sendo atropelado também. Né? Isso. A velocidade a gente não vai mudar. Né? Do que as coisas acontecem, a gente não vai mudar essa velocidade. É um rolo compressor, ele vai passar. A gente tem que estar pronto para isso. Né? E ter um ERP, ter um software de gestão, ter tecnologias ali que permitem, então, você pensar mais rápido, tomar decisões mais rápidas, com certeza te ajudam, então, a acompanhar esse ritmo da transformação digital. O ERP envolve quais departamentos de uma empresa? Posso dizer todos? Sim, um RP... Que é um sistema de gestão integrado, né? Isso, um RP, que é um software de gestão empresarial modular, né? Modular exatamente, porque ele tem um módulo lá para o financeiro, ele tem um módulo lá para a produção, ele tem um módulo lá para o compras, para o estoque, para o comercial, para a área de controladoria da empresa, né? Para o RH. Ele precisa ter, né, duas grandes características, ele precisa ser modular e integrado. Esses módulos precisam conversar entre si. Né? Então, a produção precisa falar lá com faturamento e por aí vai. Né? E o RP é uma ferramenta, com certeza, base para que, então, o empreendedor, a empresa, aí, possa acompanhar o ritmo do que as coisas acontecem hoje. Falamos de RP, falamos de low-code, no-code, que outros termos e que são essenciais para desenvolvimento de uma transformação, a eficiência de uma transformação? Que outras ferramentas a gente tem? Qualquer pesquisa que a gente fizer aí, né, vai ter lá a transformação digital, mas sem sombra de dúvidas, hoje o pilar é hiperautomação. Né? Hiperautomação é, sem sombra de dúvidas, o termo hoje mais buscado por todas as empresas. Né? É a tendência. Fala em tendência, como é que você vê o futuro, então, disso? Da transformação, da hipertransformação, Automação. Hiperautomação. Eu faço confusão já com os termos. Mas qual é a tendência que esse mundo tão veloz e tão necessário de mudança que a gente tem? Algumas tendências já estão aí, né? Algumas coisas já estão acontecendo. A cloud, por exemplo, a nuvem, né? É uma dessas tendências. Né? As empresas estão deixando de ter sua infraestrutura, teu computador, teu servidor, né? De forma física, para que ela dê manutenção ali e levando isso para um ambiente em nuvem, né? Para um data center que está em algum lugar do mundo. E você vai acessar essas informações de lá e tem alguém dando manutenção nesse servidor que você não sabe nem quem é, né? Então está fadado a morrer dessa forma. Essa é uma das tendências, sem sombra de dúvidas, né? O papel, ele está ali, nós temos grandes clientes hoje que ainda utilizam o papel para análise de dado em alguns momentos, não para inserção. Não vou escrever mais nada do papel para pesquisar depois nesse papel. Esse papel vai se perder, né? Mas ainda se imprime alguma coisa, ainda. Mas é uma tendência, aliás, é uma boa evolução se falar em ecologia também. A gente tem todos esses processos que envolvem dentro de uma empresa, que, aliás, é uma preocupação que as empresas também têm a cada dia mais. Eu imagino que aí na hiperautomação isso esteja sendo considerado também, né? A imagem da empresa também reflete, né? Sem sombra de dúvida, né? Hoje você se apresentar para o mercado como uma empresa que pensa nos teus processos, que controla muito bem os teus processos, que tem gestão, que tem dados reais, números reais na palma da mão, né? Em tempo real ali, com certeza você se mostra para o mercado de uma forma diferente. Carlos, sintetiza para mim de toda essa nossa conversa aí. A gente falou de tantas coisas, de tantas necessidades e do que vai acontecer, enfim, de tendência. Se você for sintetizar agora em 50 segundos aí para o nosso telespectador, para o pequeno e microempresário que quer entrar nesse negócio, que precisa, aliás, para que ele perceba lá a hora que ele tem que fazer e como ele tem que fazer. Ótimo. Tu colocou muito bem. Não é ele querer, ele precisa, ele já passou da hora. As empresas, né, que não se digitalizarem, não passar por esse processo de transformação digital, de uma forma comum, natural, ficarão para trás, perderão competitividade. Esse é o mercado e não depende de mim, não depende de você. Está acontecendo isso, né? Então, a transformação digital é essa mudança cultural que precisa acontecer. Né? Certo. Carlos, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente, obrigado pelos teus esclarecimentos. Foi muito bom conversar com você. Sucesso nos seus negócios. Eu que agradeço, muito obrigado. Até logo. Muito bem, muito obrigado a você também. Eu conversei com o Carlos Rocha, diretor da Cigan, que é uma empresa de tecnologia e software. A gente falou hoje aqui sobre transformação digital.
Muito obrigado a você, um abraço grande, eu volto no próximo programa. Até mais.